Leitura bíblica, livro do profeta Abacuque. Você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Eu quero lhe dar as boas-vindas e também lhe convidar para compartilhar, deixar o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu, eu lhe convido a se inscrever neste canal, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar e creia, Deus, Ele é fiel e tem uma palavra para o seu coração. Curta, compartilhe, se inscreva neste canal e não esqueça, juntos somos mais fortes. Livro do profeta Abacuque. Capítulo 1. A iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus. A intercessão do profeta. O capítulo 1 do livro de Abacuque traz o castigo de Deus sobre o seu povo. Por causa da desobediência, Deus revela a Abacuque que entrará com providência na vida do povo de Deus. Abacuque 1. Peso quer dizer revelação, que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam para a comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder aos seus deuses. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos,
que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olha para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levanta o anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso se alegra e se regozija, por isso sacrifica na sua rede e queima incenso na sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Capítulo 2. Os caldeus serão castigados no seu tempo. No capítulo 1 do profeta Abacuque, Deus revela que o povo de Judá, o seu povo, será castigado por causa da desobediência. No capítulo 2, Deus revela ao profeta Abacuque que castigará os caldeus. Glória a Deus por isto. Abacuque capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim não falará, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola, e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que hão de abalar? E não lhes servirás tu de despojo, visto como despojaste muitas nações? Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com toda a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens material mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede,
e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas ao teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti. O vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência contamina contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de madeira, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Louvado seja Deus. Abacuque capítulo 2 traz a revelação do castigo de Deus, da providência de Deus sobre os inimigos e perseguidores do povo de Deus. O capítulo 3, o que vamos ler agora, fala da oração do profeta Abacuque e da sua atitude em meio àquela situação em que o povo de Deus estava vivendo. E como estava vivendo o povo de Deus? Capítulo 1 de Abacuque: estavam em desobediência, estavam vivendo fora da vontade de Deus. Deus revela ao profeta Abacuque que vai levantar uma nação, a nação babilônica, para castigar a nação de Israel. Abacuque, ao receber esta revelação, ele ora. Capítulo 3 é a oração de Abacuque e a sua atitude e comportamento diante daquela grande perseguição que estava para vir. Abacuque capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Abacuque, ele ouviu a revelação que Deus deu a ele, e Abacuque temeu. E a atitude de Abacuque foi temor, acompanhado de oração. E ele vai dizer, Abacuque 3:2, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. É Abacuque dizendo a Deus, Senhor, ainda que o Senhor esteja irado com o teu povo, mas tenha misericórdia deles.
tenha misericórdia de cada um de nós. Abacuque 3:3 continua a oração do profeta. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e os raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. E vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos para as tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram na luz das tuas brechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre comoveu, e a sua voz tremeu os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Aqui concluímos a leitura do livro do profeta Abacuque, um livro extraordinário que traz lições grandiosas para a nossa vida, onde revela no capítulo 1 a justiça de Deus sobre a sua nação, o seu povo que desobedeceu a sua palavra. No capítulo 2, nós vemos Deus agindo sobre os perseguidores
para os destruir. E no capítulo 3, nós vemos a intercessão do profeta pela nação e a sua atitude em meio a uma grande adversidade. Do capítulo 3, do versículo 17 ao 19, está a atitude do profeta Abacuque. E esta mesma atitude que você que ouviu esta leitura bíblica, você que teve o privilégio de acompanhar comigo esta leitura, independente da crise, independente do seu problema, independente da luta que você esteja passando agora, enfrentando agora, mas eu quero lhe convidar a ter a mesma atitude do profeta Abacuque. Capítulo 3, versículo 17 ao 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, apesar de tudo isto, mesmo tudo estando dando errado, mesmo a luta sendo grande, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Em outras palavras, tenha fé. Em meio a esta turbulência, em meio a esta situação que você está enfrentando agora, tenha fé, creia, acredite, Deus lhe dará vitória. Deus fará o impossível se tornar possível na sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Curta, compartilhe, seja um canal de bênção para outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima leitura em nome de Jesus.